Vamos lá, bom dia. Retomando aqui o direito constitucional, começando do zero, vamos fazer as questões de direitos políticos e partidos políticos. Fizemos toda a teoria, algumas pequenas questões, né, alguns itens que já tinha ao longo da teoria, mas agora vamos fazer realmente um grande bloco de questões sobre o assunto. Quem tiver interesse, na descrição do vídeo tem as redes sociais. O material é feito no formato audiobook, né? Praticamente um podcast, que você pode simplesmente só ouvir. E vamos fazendo os comentários quando necessário. Vamos lá. Primeiro, direitos políticos. CESP, Controladoria Geral do Estado do Ceará, 2019, acerca da democracia, representação e participação social no Brasil, assinale a opção correta. Vamos lá. Então, ele quer a letra A. Deixa eu botar a ferramenta aqui de marcação para a gente ir marcando o que está errado nas questões. Vamos lá, pegar essa canetinha aqui. No Brasil, o exercício da democracia efetiva-se unicamente por meio dos votos nas eleições? Não, né? Não. Aliás, você tem que responder, né? E aí, unicamente? Quando bota essas palavras Não, unicamente, exclusivamente, já começa a ficar ruim, mas nesse caso especificamente não precisa nem pensar muito, porque, né, a gente tem várias outras possibilidades de efetivar a democracia, né? Nós temos referendo, embaixo, plebiscito, a gente não embaixo só já está falando elege. de um, né? Plebiscito. O plebiscito é a convocação do povo para ratificar ou rejeitar ato legislativo ou administrativo previamente aprovado pelo Poder Legislativo? E aí? Olha, então, poderia ser que eu respondesse sim, mas eu acho que vamos deixar em stand-by, vamos ver os outros. Tá, Porque, assim, vamos na lá. verdade é pré. Eu sei que o plebiscito ele é pré, é uma Aham, consulta prévia. Só que uhum. eu não sei se é exatamente do Poder Legislativo que cria as leis, beleza, mas é, quem aprova ali, né, de certa forma, é o Executivo. Uhum. Então, vamos deixar em oculto, vamos em Vamos lá. stand-by, vamos para o terceiro. No Letra caso do terceiro. C. No caso de alteração territorial relativa à divisão de Estado para originar novos Estados, o respectivo projeto de lei proposto no Congresso Nacional deverá ser, depois de aprovado, submetido a referendo da população interessada? Eu acho que é plebiscito, né? É, tivemos um agora, né? Foi lá na minha É terra, Belém, lá. né? Não, Isso. foi Belém, não, foi Pará. na Santarém, né? Santarém, Tocantins que eu falo é Rio Tocantins, foi mal, né? Tocantins, o estado. Foi na área do Baixo Amazonas ali, eles queriam criar o estado de Tapajós e o estado do Pará. Pegar a região de Santarém e Altamira, transformar o estado de Tapajós e a área mais próxima de Maranhão, transformar o estado do Pará. Mas tinha um terceiro que eles também. Tinha uma terceira proposta que era o estado de Tapajós e tinha um outro lá, não sei qual era o nome, mas acabou que fixou só essas duas propostas. Mas não passou, né? Porque, na realidade, assim, tem essa problemática que nos municípios eles mudaram, né? Nos municípios, hoje, vota a população envolvida. Nos estados, vota a população interessada. Antes, quando era a população, aliás, interessada, aí no município também dava problema. Porque uma coisa é uma população envolvida, outra coisa é a população interessada. Então, o que significa isso do ponto de vista constitucional, entendimento? Isso aí foi mudança legislativa. Por exemplo, quem é a população interessada na divisão do estado do Pará? Todo o estado do Pará. Então, como a região da capital, Belém e arredores tem muito mais gente, ninguém quer separar. Então, ela é população interessada, entendeu? Então, acaba se separando. Acaba não se separando. No caso dos municípios, eles mudaram, é a população envolvida. Quem é a população envolvida? É só quem vai se separar. Não interessa a outros que tenham interesse naquilo. Não é quem está interessado, é quem está envolvido, diretamente envolvido. Ou seja, os municípios estão um no lado do outro. E aí, nesse caso, nos municípios, teve uma grande criação de municípios, entendeu? Na época que mudou a legislação. Nos municípios. Município hoje, Estado, é população interessada. Municípios, é municípios envolvidos. Só vota os municípios que estão envolvidos na separação, não vota todo o Estado. Vamos lá. Entendi. Mas é plebiscito, né? Foi o plebiscito último que teve no Brasil. A iniciativa
popular, eu falei polar sem querer. Iniciativa popular é uma forma de democracia indireta? Direta, né? É. Que você está iniciando. No Brasil, é possível a participação da população em decisões relativas à formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento de políticas públicas. Acho que não, mas eu não sei especificar onde não, professor. Aqui, essa só a parte final aqui que está meio complicada aqui, financiamento de políticas públicas. Mas a parte de formulação, sim, né? Deliberação, sim. Monitoramento, sim. Avaliação, sim. Agora, financiamento, acho que sim, acho que é orçamento também participativo. Então, ficaria entre a letra B e a letra C. Vamos tentar aqui, onde que está o erro? O plebiscito é a convocação do povo para ratificar. Então, ratificar seria, a palavra ratificar seria tipo dizer ok para uma coisa que já existe. Rejeitar seria dizer, né, não para uma coisa que já existe. Ato legislativo, né, ou administrativo previamente aprovado, né, no Congresso Nacional pelo Poder Legislativo. Eu acho assim, não sei, eu posso estar errado, né? Eu não vejo as questões antes, né? No detalhe, mas está com cara de isso aqui ser referendo, né? Vamos lá, é a convocação do povo para ratificar, porque o referendo que tem essa característica de ratificação, entendeu? De Entendi. ratificação e de rejeição. O plebiscito normalmente é uma fase para que depois você venha e conclua o processo legislativo ou implantação daquilo. Então, por exemplo, nós tivemos, né, vamos dizer, o plebiscito da monarquia nossa. Se tivesse sido aprovado, depois você implantar. Estado do Pará, você, na realidade, assim, primeiro aprova a divisão e depois você divide. Então, você não ratifica, né, um ato legislativo administrativo. Você, na realidade, primeiro autoriza a ser feito isso, né? Não é uma ratificação, rejeição da... O ato não existe. Por exemplo, nós temos o referendo. Qual foi o referendo? O referendo do porte de armas, lá do Estatuto dos Armamentos. Lá foi referendo, por quê? Porque já existia o estatuto, né? Você só estava dizendo se era a favor ou contra aquela legislação, mas já existia. No caso do Estado do Pará, era só uma proposta, não existe ainda a lei. Você ainda vai criar. Se aprovado, você pega dizendo, olha, vamos propor a divisão do Estado do Pará de acordo com a decisão do plebiscito. Está aqui o projeto de lei. Eu acho que seria isso. Agora, o problema é que essa aqui também não está muito errada, não. Pois é, Só a parte final. Se o B tá errado, eu erraria no B. Assim, eu iria chutar o B, entendeu? Entendeu? Entendi. Só essa parte final aqui, mas vamos lá. Então, essa aqui já matou, se for B e E. Vamos lá, a letra A errada é democracia semidireta, né? Então, não é só por meio das eleições, mas também diretamente. Então, o erro está aqui em dizer unicamente. Letra B errada, esse é o conceito de referendo, tá vendo? Referendo no plebiscito, a consulta ao povo se dá antes da edição do ato normativo, quer dizer, no plebiscito, né? A consulta se dá antes. Então, quando ele usou a palavra ratificar, dá a entender que o nosso já foi feito. E o plebiscito não é para isso, é para uma coisa que ainda vai ser feita. Primeiro eu consulto. Então, a diferença básica entre referendo e plebiscito é essa. Porque no plebiscito ainda não existe lei nenhuma, não existe nada. Existe uma proposta que você está, na realidade, com a proposta dizendo, olha aqui, eu tenho essa proposta. Vocês dizem sim ou não. O cara diz sim, ok, eu pego a proposta e levo de novo para o Congresso dizendo, olha, baseado nessa proposta que já passou por um plebiscito popular, eu proponho a divisão do Estado. Por isso que o plebiscito ele não existe ainda a norma. O plebiscito é justamente uma etapa para você validar a norma, desculpa, a lei, né, o que você vai fazer. No caso do referendo é diferente. Aí sempre tem que lembrar do Estatuto do Desarmamento. No caso do Estatuto do Desarmamento, já estava aprovado o Estatuto. O referendo era para que um daqueles artigos iria ser daquela forma ou iria ser de outra forma. Qual seria esse artigo? Seria o artigo de nós podermos comprar armas ou não, livremente, né? E aí no referendo passou que não precisava esse artigo, quer dizer, meio que foi revogado o artigo por causa do referendo, mas o estatuto como um todo, todas as outras regras, a gente estudou, né?
Estatuto dos Armamentos, não sei se Sim. você lembra, de arma de uso Estudamos. proibido, arma de uso restrito, aquela coisa toda já estava aprovado, só era o artigo específico sobre, né, porte e compra de armas que foi para referendo, era uma parte específica, o resto já estava tudo aprovado. Então, essa é a diferença. Vamos lá, letra C. Letra C, o quê? No caso de alteração territorial, ele botou referendo, aqui é errado. Esse assunto não foi tema de aula, né? Mas isso não prejudica a resolução da questão. No caso, a alteração territorial exige a aprovação da população interessada, mediante plebiscito. Aqui, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada. Isso aqui é diferente, só tem que ter cuidado que isso aqui é diferente para município. Daqui é pegadinha, assim, que mudou, não faz muito tempo que mudou, né? Quer dizer, faz um relativo tempo que mudou, mas mesmo assim, quando cai em prova, o pessoal erra, porque era igual, tanto estado e município, mas hoje mudou. Aqui seria a população, estou só dando um aprofundamento, entendeu? Que cai muito em prova. Da população, no caso do município, entendeu? Da população de dois municípios, Envolvidos. não, diretamente Não? envolvidos, isso. Dois municípios diretamente envolvidos. Ou seja, se tem um terceiro município interessado, se a capital do estado não está interessada nisso, não interessa, você não é um envolvido na separação, entendeu? É diferente agora, entendeu? Isso aqui mudou. Então, na verdade, é plebiscito, não é referendo. Letra D. Ah, tá. Aqui a gente marcou indireta, estava errado. A iniciativa popular é a forma de democracia direta, correta. A letra E, mesmo com dúvida, acabou passando. De fato, a população pode participar diretamente da formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento de políticas públicas, uma vez que nossa democracia é semidireta. Nossa Constituição prevê várias situações nesse sentido, como, por exemplo, a gestão democrática do ensino público. Mas aqui eu matei porque é o seguinte, eu fiquei com dúvida disso aqui, porque a parte do orçamentário é mais complicada. A formulação é tranquila, então, sempre quando tem várias legislações hoje, eu estou falando federal, né? No estadual, municipal é outro esquema, mas federal, hoje, você tem várias normas que obrigam você a fazer audiência pública. Eu montei uma política nacional. Antes de publicar a resolução, a portaria, o decreto daquela política pública, eu sou obrigado a botar no site. Hoje eu acho que o nome do site é Participa BR, acho que é Participa Brasil, Participa BR, nossa, assim. E aí entra a audiência pública, as pessoas fazem, né, vamos dizer assim, como é que se fala? A proposta está errada, está certo, né? Fazer Entendi. uma sugestão ali. A deliberação ocorre em vários conselhos de políticas públicas. Nós temos Conselho Nacional do Idoso, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional, né, de Vacinação. Então, a deliberação e monitoramento das políticas públicas tem os conselhos. Eu participava do Fórum Nacional da Micro e Pequena Empresa. Hoje, eu já estou participando do Fórum Nacional da Modernização do Estado. Então, várias entidades vão participar, entidades públicas, privadas, e a gente vai tanto monitorar como avaliar a Política Nacional de Modernização do Estado. Agora, a parte de financiamento, que é muito, assim, em termos de norma, em termos de lei, é muito restrito. Quando tem isso, normalmente é por uma iniciativa do próprio município, estado, ou própria União, entendeu? Que é chamado OP, Orçamento Participativo, não? Diz assim, ó, bota o dinheiro aqui ou aqui, bota o dinheiro aqui e aqui. Isso foi muito, né, popular há algum tempo atrás, mas não tem nada em lei que obriga que o cidadão tem que deliberar sobre isso. Mas em alguns estados e municípios você consegue, né, fazer o chamado orçamento participativo, né? Você tem um Fala aí, ó. orçamento e diz aonde é que você deve usar o orçamento. É porque financiamento de políticas públicas, eu imaginei o particular É grana, então. Mas pode ser também nesse sentido aí, né? financiar. Dando grana. Participação É. privada, né? Até existe também, mas eu entendi de outra forma. Vamos para 2. Questão 2, SESC, Ministério Público Estadual do Piauí. Conforme a Constituição Federal de 1988, quanto às condições de elegibilidade, né? O candidato estará dispensado de comprovar, ou seja, elegibilidade está falando de capacidade eleitoral passiva, aquele que vai ser eleito. Nós temos dois, lembrando que a gente fez a aula de direitos políticos, nós temos a capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva não se confunde,
A ativa não se confunde com a passiva, né? Para ativa, você tem determinados critérios, né? Que é para você votar. Agora, para passiva de ser eleito, os critérios ainda são maiores ainda, né? Então, vamos lá. Entendi. Alistamento eleitoral, peraí. O candidato Tem que está ter. dispensado, ou que seja, que ele não precisa, entendeu? Ele está dispensado. Então, alistamento eleitoral, sim, tem que estar, né? Tem que ter título de eleitor. Então, tem que estar registrado em algum local, algum tribunal regional eleitoral. Domicílio eleitoral também, né? Se alistamento eleitoral é praticamente conjunto. Não necessariamente o domicílio eleitoral tem que ser o mesmo da residência dele, né? Nem eu falei Isso. nas aulas, né? O cara pode estar morando no Maranhão, que era o caso do José Sarney, né? Do ex-presidente, e ele foi eleito senador pelo Amapá. Ou seja, o domicílio eleitoral, para ele ser eleito por lá, provavelmente o título dele era do Amapá, porque só pode concorrer pelo Amapá se O ele tiver o título alistamento de dele lá, foi feito lá, né, foi professor? feito lá. Mas a Apesar dele residência, morar em outro estado. a residência dele é clara e notória que era no Maranhão, né? A Nacionalidade, nacionalidade, sim. ok. Filiação Acho, sindical, nada a acho que essa ver. que é dispensável. Não tem nada a ver isso aqui. Dispensável é essa. Cara, é É o pleno obrigado. exercício de direitos políticos. Se fosse assim, era meio que dizer que só pode ser candidato quem é sindicalista, né? Não tem nada a ver. Pleno exercício de direitos políticos, ok. Então, para mim, é a letra D. Para D. você. Acho que não tem nada a ver isso aí. D também. Aí tá Essa é fácil. mais. É. Tem nada a ver. Então, só sindicalista poderia ser candidato? A questão cobra o conhecimento do artigo 14, parágrafo 3º da Carta Magna, que reproduzimos a seguir. Nacionalidade brasileira, que está aqui ó, na letra C. Pleno exercício dos direitos políticos, na letra E. Alistamento eleitoral, a letra A. Né? Domicílio eleitoral na circunscrição, a letra B. E filiação partidária. Então, são 5 casos. Ah, ele tentou botar uma pegadinha aqui, né? Mas a gente foi pelo bom senso e matou. Então, é filiação partidária, não sindical. Então, são 5 requisitos: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Peraí que a gente esqueceu de botar um negócio aqui. Cadê a letra E? Vou botar aqui. Aqui está. O que está errado, na verdade, né? Isso aqui. Então, vamos lá. Questão 3. Agora vai ficando mais fácil, vai mais rápido aqui. Que é certo ou errado. Vamos lá. CESP, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, 2019. Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo? Isso. Não, é Inverteu, só né? votar também, né? Acho que está errado, né? Não, tá errado. Os direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se também. Ativos. Não. Também, né? Mas Não, não é você... só. Dá o direito de você votar, dá o direito de você ir para uma faculdade com N coisas, né? Não, Concurso você está público. confundindo, está confundindo. É bem técnico do Não? que a gente estudou. Não. Vamos lá. Você tem 2 tipos de direito político. Você tem o ativo e o passivo. Direito político ativo é o direito de você escolher os seus candidatos. Você é ativo, você que vai lá e vota. E aqui ele falou que são direitos políticos ativos, o que permite ao cidadão candidatar-se, não. Aí você quer receber voto, aí você é passivo. Entendeu? Tem que diferenciar. O Hum, ativo é quando você vota, o passivo é quando você se candidata e quer receber votos. Tem entendi. 2 tipos de direitos. De novo, tem 2 grandes tipos de direitos dos políticos: os direitos políticos ativos e os direitos políticos passivos. Então, tem casos que você pode ter a suspensão dos seus direitos políticos passivos. Você não pode se candidatar, não pode exercer cargo público, mas você vai continuar elegendo seus candidatos. Você não vai perder a cidadania de ativa, vai perder a cidadania Entendi. passiva. Então, às vezes, a sentença do juiz é não poder, né, exercer cargo público. Aí você não pode se candidatar, mas você vai continuar sendo eleito. Né? Agora, a Aquele suspensão cara dos lá direitos. que. Ah, Aquele caso que o senhor falou lá, que o cara não queria se alistar e foi lá e
não quis também pagar o trabalho ali que o juiz colocou como alternativo. Pronto, aí teve a suspensão de direitos políticos ativos, né? No caso, Não, ou aí não? depende. Aí depende de como, por Porque ele exemplo. vai poder votar e não vai poder ser votado, né? Mas não Uhum. sei. Não, aí depende. Porque o que acontece, por exemplo, um caso de improbidade administrativa. Caso de improbidade administrativa. Lá no Código Penal você vai ter lá, né, várias, que a gente chama de efeitos da pena, que pode ser não exercer cargo público. O deputado, senador, vereador, prefeito, governador, presidente é cargo público, apesar de ser eletivo. Nesse caso, quando você dá a sentença como juiz, dizendo que ele não vai poder, né, contratar nem exercer cargo público com poder público durante X anos, você está determinando que ele não tem condições de elegibilidade, ou seja, direito político passivo. Os direitos políticos passivos. Agora, se eu dou uma sentença e digo para a pessoa, vou suspender no caso de improbidade administrativa, vou suspender os seus direitos políticos. Eu não especifiquei se é ativo ou passivo. Durante X anos, é tanto não poder votar quanto não ser eleito, não ser votado. Não? Entendi. Porque os direitos políticos são dois, ativos e passivos. Se eu determino que você não pode exercer cargo público, automaticamente você não pode se candidatar, porque senão, se você for eleito, você está com restrição, você não pode exercer. Você até pode se candidatar, mas eu tenho uma sentença que diz que você não pode mais, né, exercer durante um período. Né? Não é também eterno, você não pode caçar, né? Você pode suspender os direitos. Você não Entendi. pode, né, fazer a cassação, né, a exclusão do cara. Então, o erro está justamente aqui, que ele está invertendo, entendeu? Receber votos, tá vendo? Passivo, né? É aqui, ó, os direitos políticos ativos para a gente cidadão votar nas eleições, tá vendo? Plebiscitos e referendos. São os direitos políticos passivos que permitem ao candidato candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo. Entendeu o erro? Parece Sim. simples, mas Agora sim. tem essa pegadinha dos direitos políticos. Vamos lá. Questão 4. CESP, Polícia Rodoviária Federal 2019. Concurso agora, nesse último. Polícia Rodoviária... Não, o último foi 2020. Né? Esse aí foi o antepenúltimo. Penúltimo. Foi 2019, depois 2021, né? 2021 ou 2020, não me lembro. Foi 2021, foi esse ano a prova, né? Polícia Foi esse Rodoviária ano. Federal, com mais de 10 anos de serviço, pode candidatar-se a cargo de deputado federal, devendo, no caso de ser eleito, passar para inatividade a partir do ato de sua diplomação. Primeira coisa, essa Eu vi questão de isso 10 no. anos, essa questão de 10 anos é exclusivo para a carreira militar, né? Policial militar, bombeiro, militar da aeronáutica, marinha, exército, militares. Para Sim. o Polícia Rodoviária Federal, apesar de ele ser policial, apesar de você ver fotos no Instagram, Facebook, os caras lá marchando, né, aquela coisa toda igual militar, o Policial Rodoviário Federal ele é, na verdade, um cara civil. Né? Apesar de ter a carreira policial, ele é civil. Ele é regulado pela Lei 8.112, que é a Lei do Serviço Público. Os militares têm o Estatuto dos Militares, Lei 6.880, eu acho, de 1980. Então, essa regra específica que está na Constituição é para quem é abrangido pelo Estatuto dos Militares. Hoje, quem é militar no Brasil? Somente o Marinha, Exército e Aeronáutica, polícias militares e bombeiros militares. Só. Quem é abrangido pelo Estatuto dos Militares é essa galera. Fora disso, apesar de parecer muito, você vê os caras lá fardados, né? Parece até marchando às vezes, qualquer policial, rodoviário, Polícia Federal, ferroviário, policial penal, DPEM, tudo, ele não é Civil. militar. Ele não é militar. Apesar de, né, ser até melhor do que muitos militares, infelizmente, do ponto de vista jurídico, ele não é militar. O que é melhor, né? Porque, na verdade, não tem essa regra dos 10 anos. Pelo contrário, né? Ele pode se candidatar, porque o do militar é ruim. Você se candidata, se eleito, vai embora, vai para a reserva. E sem remuneração, né? É quem não fala aí, Se mas te não, for, isso antes de 10 anos ou com mais de 10 anos com vai para a mais de 10 reserva? anos também, você vai para inatividade. Você não se aposenta, não. Não é proporcional, não é nada, não. Você não ganha nada, simplesmente vai para inatividade. É que ele fala aí que vai para inatividade, mas não explica que você, na realidade, perde seu vínculo com a Marinha. Leva só o tempo para verbar na Câmara, no Senado, né?
E hoje ainda é mais complicado, porque antigamente, com 2 mandatos na Câmara ou no Senado, você já podia se aposentar, ou seja, bem, assim, os militares que se elegem é meio complicado, né? Não sei, tem que estudar, mas eu me lembro era assim. Ou seja, para o civil é bem melhor, eu posso me candidatar, ser eleito, exercer o cargo, acabou meu mandato, eu volto e viro de novo analista de comércio exterior. O militar não tem mais como voltar, entendeu? Entendi. Então tá errado por causa disso. Daí não volta mais. Depois que ele se desvincular, já era. Ele, acabou o mandato dele e não volta mais. Fica lá. Os policiais rodoviários federais são servidores públicos civis, por isso não obedecem às regras previstas para os militares. Caso eleitos para mandar deputado federal, apenas serão afastados do seu cargo público, entendeu? Caso ele seja eleito policial rodoviário, ele vai só ser afastado, depois ele volta. O militar não, vai para inatividade, não é mais militar. Vamos lá, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tribunal de Contas do Estado de Minas de 2018. A capacidade eleitoral ativa, aqui ó, ativa. Não pode cair na pegadinha, tem que ficar atento à palavra. Ativa é Ativa, votar. votar. É inviabilizada pela. Vamos lá. Ou seja, você não pode votar. Qual o caso que você não pode votar? Isso aí Inegibilidade pode. relativa a reflexa, isso aqui você não pode se candidatar. Então, é passivo. Né? Você é inelegível, inelegível. Por quê? Porque provavelmente um parente seu, né, já exerceu um cargo ali, pode influenciar na eleição. Incompatibilidade, não existe isso, não sei. Inegibilidade funcional, tudo que é inegibilidade é porque você quer ser elegível, né? Então, inegibilidade funcional seria o caso de o cara, sei lá, juiz, promotor, você não pode se candidatar. Você é inelegível, entendeu? Você nunca vai ver um juiz candidato. Ah, mas teve um juiz do Rio de Janeiro que virou governador do estado. Não, aí ele se exonerou do cargo. Ele não é juiz, é funcional. Não pode participar, né, juiz, promotor. Acho que são os 2 cargos, juiz e promotor, e são inelegíveis, entendeu? Funcionalmente. Não A sabia, única não. forma, a única forma Mas é deles se exonerarem, a não ser, e tem uma pegadinha, a não ser que seja um juiz, um promotor que entrou no cargo antes de 1988. Aí ele pode se candidatar igual um servidor civil. Fora isso, eles são inelegíveis, juiz e promotor. E mais do que isso. Ah, Edvan, mas e aí, o caso só lá do Rio de porque. Janeiro? Ele tem que se exonerar, ele se exonera. Não é nem um caso igual ao militar, não. O militar não se exonera, ele se candidata. Caso ele não seja eleito, ele continua militar. Caso ele seja eleito, é que ele vai para a inatividade. O juiz, o promotor, a única forma dele se candidatar é se exonerar antes. Antes. Ele já abre mão de tudo antes de se candidatar, porque ele tem uma inegibilidade funcional, entendeu? E não pode se candidatar. O militar, você percebe que o militar é diferente e não é inelegível. Caso ele seja eleito, aí ele vai para a inatividade. Se o militar se candidatar e não for eleito, ele continua sendo militar. Agora, não existe a possibilidade de um juiz ou um promotor se candidatar. Entendeu? Impossível, é inegibilidade funcional. Ele tem que se exonerar do cargo bem antes. Desincompatibilização, isso aqui é para o cara concorrer. Cara, ficou só a letra B, vamos ver o que ele fala. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Não poderão votar aqueles que não se alistarem, que é inadistabilidade. Meio estranha essa palavra. Assim, pode-se dizer que a capacidade eleitoral ativa é inviabilizada pela inalistabilidade. O gabarito é a letra B. Deixa eu botar aqui. Entendeu assim? Que na verdade ele Entendi. botou vários casos aqui de impossibilidade de direito eleitoral, né? Direito eleitoral passivo. Então, incompatibilidade é a mesma coisa, que é passivo também. Vamos lá, CESP, questão 6, CESP, Ministério Público do Piauí, 2018. O analfabetismo não representará óbice a elegibilidade dos cidadãos. Haja vista a garantia do amplo exercício dos direitos políticos. Característica do Estado Democrático de Direito? E aí?
O analfabeto não pode se eleger, né? Tanto que Uhum, teve aquela questão que a gente comentou outro dia, aí, que teoricamente, né, algumas pessoas, aí, umas duas pessoas fez provas para provarem que não são, que uhum. não eram analfabetos, né, Tem para que poder provar. exercer Na isso. realidade, inclusive na capacidade eleitoral ativa, que é o de votar, o analfabeto ele nem é obrigado, né? É É facultativo ao facultativo, analfabeto, analfabetismo. 70 anos e maior de 16 e menor de 18. Pois é. Então, tu vê que o analfabetismo é uma característica específica. Está acabando um pouco no Brasil, né? Mas ainda tem muita gente. Ainda, É, hoje a gente tem mais analfabetismo funcional, né? É as pessoas não verdade. entenderem as coisas. Mas antes no Brasil você tinha analfabetismo mesmo, analfabeto. Como é que o pessoal falava? Analfabeto de pai e mãe. Tipo, o cara não sabe ler, ele não sabe ler. Hoje você tem É, pessoas que sabem ler, mas não entendem o que elas leem. É diferente, é um analfabeto funcional. Se você pedir para ela ler, tipo, o nome da pessoa, ela entende. Se pedir para ela ler, tipo, o nome do ônibus, o nome do bairro, o nome das coisas, ela sabe. é Agora, se pedir para ela interpretar, né? Você interpretar, ela não consegue, né? Bota lá, João e entende. Maria foi na floresta, não sei o quê, bababá, bababá. Agora fala aí na interpretação. Ela não vai saber, entendeu? Ela não Entende. sabe nem quem é João, nem quem foi Maria. Então, vamos lá. Tá errado. Então, analfabetismo é errado? É errado, né? Analfabetismo Errado. representa. Ele botou não Representa. representa aqui. Vamos lá, CESP, Ministério Me dá uma Público do outra, Piauí. professor, desculpa, já que para aproveitando, eu exploro o senhor em tudo mesmo. Me dá uma outra palavra para óbice. Eu identifiquei que estava errada, mas uma outra palavra Óbice. para óbice. Óbice é problema. Óbice é, na verdade, sinônimo de problema. Problema ou Hum, obstáculo, entendeu? Óbice é obstáculo, entendeu? entendi, Quando eu digo, ó, entendi. não há óbice para que eu complete essa tarefa, ou seja, não há Não problemas para eu obstáculo, completar, problema. não há obstáculo, entendeu? Tá ok. Eu não sabia disso, Obrigado. essa coisa. Às vezes é isso, né? Às vezes é uma questão, às vezes você fica com uma palavra, pô, o que que é, né? Essa tá até para mim, É, tô falando para mim, tá razoável, mas tem umas que eu mesmo fico, tipo aquela imprescindível. Peraí, tem que concentrar para lembrar que imprescindível, né? Que não indispensável, sável, né? entendeu? Indispensável. Indispensável. Vamos lá. CESP, Ministério Público do Piauí, 2018. Mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos serão públicos. Vou marcar aqui já as pegadinhas para você. Em obediência ao princípio da publicidade. Mandado deletivo poderá ser impugnado na Justiça novamente na ação de mandato, cujos atos terão de ser públicos, sem obediência da publicidade. Não. Segredo de justiça, eu lembrei disso aí. Uhum. Eu li aí depois, mas eu tinha lembrado, que é em Não, segredo. na verdade, aqui tem que pegar nessa parte aí de impugnação de mandato é duas pegadinhas. O prazo, que é 15 dias. Segundo, antes da diplomação, né? Ou seja, logo após a diplomação, não me lembro agora de cabeça, depois a gente pode rever. E é segredo de justiça. É isso que eles cobram sempre, né? Então, é assim, não é que eles cobram sempre. É tipo assim, quando você lê uma lei que tem prazo, meu irmão, já fixa o prazo. Então, na área jurídica, infelizmente, concurso é assim. Eu li um artigo, um parágrafo, um inciso que tem uma data ali, meses, anos, dias, opa, já bota uma bolinha vermelha, um marca-texto, porque é praxe você, eventualmente, um dia ser cobrado sobre isso, né? Na prova de concurso. Então, vamos lá. Carta Magna determina que a ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má fé. Então, errado. Não pode ser aberto. O voto não é obrigatório para os analfabetos. Correto, né? A gente acabou Certo, de é falar, né? facultativo. É, Facultativo. é opcional. Nono, CESP. Vamos lá, CESP, Superior Tribunal Militar 2018. Situação hipotética. Com a pretensão de candidatar-se a cargo eletivo, determinado militar com 5 anos de serviço, ou seja, tem menos de 10. Né? Porque, 10 e 10. porque, na verdade, assim, por que a Constituição bota Até 10? 10, né? É porque a Constituição bota 10 na coisa. É porque ninguém entende, porque, na verdade, isso está no Estatuto dos Militares. Estatuto dos Militares de 1980, é antes da Constituição Federal. O Estatuto da
O Estatuto dos Militares, ele faz uma analogia, não sei se era isso, faz uma analogia ao que tinha na CLT. Na CLT, se você tivesse mais de 10 anos numa empresa privada, você tinha uma certa estabilidade no seu emprego. Você sabia disso? Na CLT, Antigamente, né? antigamente, se você tivesse 10 anos numa empresa, Sim, você tinha uma certa tá bem. estabilidade. A pessoa Tá. só podia te demitir por justa causa, entendeu? Você tinha uma certa estabilidade. Você só era demissível por justa causa, a CLT, isso não existe mais. Isso é de 1980, o Estatuto dos Militares. E o militar só cria estabilidade nas Forças Armadas quando ele completa 10 anos de 10 serviço. anos. É diferente do servidor civil, que foi 2 anos, agora é 3 anos. Então, você foi após aprovado, tem que ser aprovado no estágio probatório e ter 3 anos de efetivo exercício. Aí você completa a estabilidade, você cria uma estabilidade, podendo só ser demitido por processo administrativo disciplinar ou, né, processo judicial. E aí, por isso que vem isso de lá, por isso que as pessoas não sabem a história, por isso que no militar é sempre 10 anos, porque fazia essa analogia ao CLT. E aqui, Entendi. 5 anos. Aí é como se você tivesse que militar que ele não é estável. De forma regular, o pedido de registro sem candidatura. Situação hipotética, a pretensão de candidatar a ser cargo eletivo determinado militar com 5 anos de efetivo fez de forma regular o pedido de seu registro de candidatura. Ok, tem 5 anos, foi lá e pediu a candidatura. Nessa situação, após ser eleito, o militar deverá afastar-se de sua atividade pelo período do mandato eletivo, devendo retornar Não. ao serviço após seu término? Não, né? Nem se ele tivesse 10 anos, ele retorna. Só para ter uma Aí ideia. ele vai diferença, para reserva, né? a diferença entre o que tem 10 e o que não tem 10 é simples. É o seguinte, por exemplo, eu sou militar e não tenho 10 anos de serviço. Se eu me candidatar, eu já sou afastado. Eu resolvi, eu quis, então eu me afasto, ok. E não volto mais. Se eu tenho 10 anos, é como se eu fosse um servidor estável. Então eu me candidato, ok. Caso eu venha a ser eleito, aí eu vou para inatividade. Caso eu não seja eleito, normal, ok, vida que segue. Segue o bonde. Eu não fui eleito. No que tem menos de 10 anos, no momento que ele se candidata, ele já é afastado. O estável, que tem mais de 10 anos, ele não é afastado, mas se ele for eleito, ele vai para inatividade, ou seja, também é afastado, mas se ele for eleito. E quando acabar o mandato dele, tanto um quanto o outro não voltam mais, deixaram de ser militar, definitivamente. E ele não. Peraí, então vamos lá. Aí o que tem mais de 10 anos, se ele não for eleito, ele volta ao serviço? Sim, e não foi Tá. eleito. Ele tem uma estabilidade. Nesse período que ele fica de eleição, né, que a gente chama de período eleitoral, período, né, da candidatura dele lá, né, de propaganda eleitoral, ele fica agregado em não dar serviço, ele não fica em nenhum quartel, ele é liberado, é como se fosse uma licença para ele, não? Ele vai ficar 3 meses ali fazendo campanha eleitoral para ele, como candidato. Acabou aquele período, ele tem que se apresentar ao quartel de novo, falta a servir. Se ele não for eleito, se ele for eleito, aí vai ser feito o processo de licenciamento dele, né, de inatividade. Entendi. Vamos lá, então tá errado, né? O militar alistável é elegível. Se ele contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Esse afastamento é definitivo, não sendo possível o retorno, faltou o em aqui, o retorno ao serviço ativo após o término do mandato. Questão errada. Vamos lá. Questão 10. CESP, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 2017. Cônjuge de governador de determinado estado será inelegível, né, inelegível nesse mesmo estado, salvo se a sociedade conjugal Seria. ou vínculo, ou sociedade ou vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato? Não, nem nesse caso, né? Não. Na verdade, tem que ser antes, né? Tem que ser bem antes, né? Então, vamos lá. A súmula vinculante número 18 prevê que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Assim, caso ocorra a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato, o cônjuge será afetado pela inegibilidade reflexa. Porque o cara pode simplesmente, né, se desvincular só para a mulher continuar o mandato, né? Fazer o terceiro mandato. Vamos lá, CESP, TRE, Tribunal Regional Eleitoral,
de Tocantins, 2017. A perda, aqui a perda, ou a suspensão dos direitos políticos do eleitor ocorrerá. Sua naturalização for cancelada por sentença transitada e julgada, tá ok. For imposta a condenação criminal ainda que passível recurso, Não, tá errado, tem né? que ser transitado e julgado. Se ele completar 70 anos de idade, não, né? Ele Não, fica, na verdade, facultativo. facultativamente, né? Pode ou não, não perde o direito de poder votar, nem de se candidatar, né? Até que nós temos aí vários deputados acima de 70 anos. Né? Se ele completar 80 anos, mesma coisa do de 70, né? Ele continua facultativo, tanto votar, e se ele quiser se eleger, tinha um senador, acho que é Pedro Simon, lá da cima, lá do sul. Cara, o cara tinha 80, quase 80, quase 90 anos, ainda era senador. E se elegeu com quase 80. Sobrevier-lhe, por qualquer motivo, incapacidade civil relativa? Não, é absoluta. Então, letra A. Relativa, você vai ser observado, acompanhado, né? E Sim. absoluta, você tem um tutor, é isso que você explicou da outra vez, professor? A capacidade civil absoluta, você deixa de ser uma pessoa. Você tem, na realidade, uma pessoa que é você. Você tem um curador. Não é um tutor, não. Um curador. O tutor é do relativo. Relativo, você não deixa de ser uma pessoa. Você passa a ter uma pessoa que faz a sua Curador. tutoria. Vamos lá. Não, Curador, relativo é tutor. tutor. E curador seria para a pessoa incapaz Absoluto, absoluta, é incapaz. isso? Você vai ser o curador, você toma conta daquela pessoa. Ela passa a ser uma criança de novo. Esse é o curador dela. Uma pessoa relativamente, você é tutor, você faz uma tutoria, né? Não tem aquele negócio em educação à distância. Quem é o tutor dessa matéria? Né? O cara que vai orientar as pessoas. Você, o tutor, é para orientar aquela pessoa, que ela é Sim. incapaz relativamente. O curador não toma conta daquilo, é o responsável pelo aquilo, que a pessoa não tem condições. Vamos lá, o que ele tem aqui? De acordo com a Constituição Federal. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgado, incapacidade civil absoluta, aqui ó, tem que ser absoluta, condenação criminal, ela tem que ser transitada e julgado, né? Enquanto durar seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, e improbidade administrativa. Sendo que em improbidade administrativa a gente não tem a perda, só tem a suspensão, né? Aqui. Poderia ter a perda, então letra A já marcamos. Questão 12, CESP, Tribunal Colocou lá o ok? Botei aqui. Ah, Letra tá. A. Desculpa. Vamos lá. Questão 12, CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. O presidente da República, fundamentando-se no argumento de que o exercício dos direitos políticos não deve ser imposto pelo Estado, pretende extinguir o voto obrigatório para os cidadãos com idade entre 18 e 70 anos nas eleições de cargos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Implementar o voto facultativo. Nesse caso, a implementação do voto facultativo deverá ocorrer por... Ele está perguntando, como é que você vai mudar? Por lei complementar, por medida provisória, por lei ordinária, por emenda constitucional, por decreto legislativo. Assim, abstraindo, vamos lá, abstraindo que isso aqui não fosse inconstitucional. Porque isso aí já foi proposto. O voto, assim, tem uma discussão doutrinária. Uns acham que o caráter obrigatório do voto é uma cláusula pétrea. Outros acham que não. Mas, abstraindo disso, isso está previsto aonde? O voto obrigatório. Tá, essa pergunta. O voto obrigatório tá onde ele está? Está previsto. Onde é que está escrito que o voto é obrigatório? Secreto, universal e periódico. Tem como subir só um pouco a tela, professor? Porque aqui tem um negócio que está tampando aí do último. Pronto. Lei complementar, a medida provisória não é lei. Acho que não é lei ordinária, não? Não. O Peraí, voto secreto, de novo. Onde é que está escrito assim, ó? O voto será secreto
O voto será obrigatório, universal, secreto, obrigatório. Onde é que está escrito isso? Não é na Constituição, não? Sim. E aí você tem que mudar a Constituição. Então teria que ser Entendeu? uma emenda Uma constitucional, né? emenda constitucional. Está escrito na Constituição, entendeu? Só que isso aqui ele fez uma pegadinha. Isso aqui, na verdade, sim, em tese, de novo, a grande parte da doutrina vai mais no sentido que isso aqui seria impossível, né? Ele Sim. entende que a obrigatoriedade do voto é uma cláusula, né? Alguns não, de novo, alguns não, acho que não. A gente acha, eu Você tem penso um que. posicionamento? Não, eu penso que, por exemplo, a questão de ser obrigatório no país que a gente vive faz com que a gente tenha maior representatividade, né? Maior representatividade da população nas eleições. O fato de ser obrigatório parece ser uma coisa impositiva, quando na realidade é uma coisa que, no cultura brasileira, para o povo brasileiro, é uma coisa boa, entendeu? Porque o nosso nível de consciência e maturidade política ainda é pequeno. Então, assim, o voto obrigatório seria uma proteção ao cidadão, entendeu? Entendi. Se for deixar facultativo, Participação do sinceramente, Estado. não sei. Eu acho que hoje não tiraria. Eu seria da opção de não ter uma proposta nesse sentido, emenda constitucional. No futuro, quando tivermos mais educados, de repente, né? A CF estabelece que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, logo o estabelecimento do voto facultativo para aqueles de 18 a 70 anos dependeria de alteração da CF, mediante emenda constitucional, gabarito letra D. Vamos lá. Dá para ver? Isso aqui é também grande. Dá. Vamos ver. 13. Questão 13. Acerca das normas constitucionais que regem os direitos políticos e os partidos políticos, assinale a opção correta, conforme a Constituição Federal de 1988 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Letra A. É inelegível para o cargo de vereador ex-cônjuge de governador de estado, ainda que se trate de reeleição, e a dissolução do vínculo conjugal tenha ocorrido antes do início do mandato Errado. de governador. Antes não, antes já é um caso de Uhum. elegibilidade, né? Isso aqui está errado. E também é caso de reeleição, né? De Então reeleição, tem isso. dois erros, né? Ou seja, ela já era vereadora, essa pessoa, né? Já era vereadora, ela está na reeleição, então não tem problema nenhum. É isso que diz a regra, né? No caso, ela não pode se candidatar, mas se ela já é, não tem problema nenhum ela ser reeleita. E mais ainda, se for antes, não tem também problema, entendeu? É, Então, antes de então, reeleição, né? então tem dois erros aí. Primeiro, se fosse reeleição, não tem problema. Essa é a regra. Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa, sou vereador, essa pessoa vira governador. Aí eu sou vereador, não posso me recandidatar só porque ele virou governador? A regra diz que Já era, não. né? Já estava na Já vida era. pública, né? A regra diz que não, protege essa pessoa. Diz, não, você pode se reeleger quantas vezes você quiser. Agora, meu marido virou, minha esposa virou governadora. Eu não era nada. Aí eu posso aproveitar a onda dele e me candidatar. E não pode, é inegibilidade de reflexo. Reflexo, E né? aí ele ficou famoso, eu vou aproveitar a fama dele para me candidatar. Não pode. Mas e se eu era Acontece separado muito no dele? Nordeste, É, demais. e se eu era separado dele antes dele virar governador? Não tem problema nenhum. Aí a súmula te protege. Não pode ser no curso do mandato. Então essa aí está morta. Não se aplica a regra da perda do mandato por infidelidade partidária a governador que, depois de eleito pelo sistema majoritário, resolva mudar de partido. Lembrando, Aplica-se. Não. vamos lá, calma, vamos lá. Nós temos dois modelos, né, de sistema de eleição no Brasil, proporcional e majoritário. O proporcional é aquele em que eu voto numa pessoa, só que os votos dela vai tanto para ela quanto para o partido. Então, se o Tiririca recebe 2 milhões de votos, e para coeficiente, o que é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral eu tenho 10 vagas de deputado aqui. Eu tenho 10 mil votos aqui, 10 mil votos aqui. Eu tenho 10 vagas. Então, a cada 1.000 votos, eu tenho 10 mil. Cada 1.000 votos eu elejo um deputado, porque eu tenho 10 mil votos válidos. Então, o coeficiente eleitoral é 1.000. Se um cara recebe 3 mil votos, ele só precisa de 1.000, mas recebeu 3. Ele se elege ele e mais 2 que está abaixo dele.
que está no partido dele, porque o voto é para ele e para o partido. Então, pode ter o cara que tiver um único voto no partido dele, ele vai nessa vaga, porque tem mais 2 vagas. Pode ter um cara que não tem nenhum voto no partido, mas ele vai porque aquele partido tem um candidato que recebeu 3.000 votos. Então, quem tiver naquele partido vai. Então, no sistema proporcional, entende-se que a vaga de deputado, né, a vaga de deputado federal, estadual e vereador, não é do cara, é do partido. No caso do sistema majoritário, que é chefes do Poder Executivo, que é prefeito, governador e presidente e de senador, você não vota no partido, você vota na pessoa, a pessoa que está concorrendo. Então, o mandato é da pessoa, não é do partido, porque a pessoa votou nele, não votou no partido. E ele não leva ninguém a mais com ele, se ele recebeu. Ela pode ter recebido 10 milhões de votos, não vai o segundo senador com ele, só vai ele. Entendeu? Ainda que tenha 2 vagas de senador, aí é sistema majoritário. Então, quando o sistema é majoritário, não existe infidelidade partidária. Tanto é que o nosso presidente da Então tá República, certo, né? nosso presidente da República, ele é um presidente sem partido, ele se desvinculou, ele não perdeu o mandato dele. Então tá certa essa questão. Entendeu a diferença? Sistema Eu proporcional ou entendi. sistema Então, majoritário? entendi. O majoritário, em breve, né? Você acabou de falar, mas só para ver se eu entendi certo. Esse proporcional são, no caso, os que não são majoritários. Majoritários são podemos dizer que os executivos, né? Nas esferas municipais, prefeito, governador na esfera estadual e na esfera da União, do federal, é o presidente e o senador, né? O senador também é majoritário. Então, o voto vai para a pessoa, você votou na pessoa. Já o sistema, esse sistema proporcional, é o nome que dá proporcional, professor? Proporcional. Ele vai para o partido, né? Como o senhor falou, vai para o partido. Então, o que é que acontece? Nesse caso aí, ó, é inelegível. Não, desculpa. Não se aplica a regra da perda de mandato por infidelidade partidária. O governador, como ele é majoritário, então, como o voto foi para ele, não se aplica a infidelidade partidária, né? Depois de eleito o sistema majoritário, resolveu mudar. Então, como o voto foi nele, não houve nenhuma infidelidade. Certo. Então, matou a questão, entendeu? Então, a gente não erra mais questão. Aprendeu já o que é proporcionalidade e voto majoritário. Então, está correto. A condenação do servidor público federal por ato de improbidade administrativa não impede sua candidatura ao cargo de deputado federal, uma vez que tal situação não se inclui entre as hipóteses de suspensão de direito político. É errado, né? O cara foi condenado por ato de improbidade administrativa. Lembrando que o ato de improbidade administrativa, automaticamente você tem que optar entre 3. Se eu for, eu não, bateu aqui. Mas vamos lá. Probidade administrativa. Condenei a pessoa. Tenho 3 opções. Até 3, até 5 e até 8. Não tem jeito. Entendeu? Eu tenho que suspender os direitos políticos dele. Entendeu? Não tem jeito. 358. 358. É igual aquele caso lá do funcionário. Ele foi condenado, tem jeito. Igual aquele funcionário público lá que se envolveu com facção criminosa, se não me engano, né? Sim. Que ele fica até 8 anos após o cumprimento da pena, né? Da pena, pior, é mais né? rigoroso. Tem que cumprir uma pena, né? Ter 8 anos, que é a máxima, né? Que são 358, após o cumprimento da pena. Então, os caras pegou ali 8 anos, 16 anos, né? Vamos lá, o voto é obrigatório para o cidadão brasileiro naturalizado que seja analfabeto? Não, ele é facultativo. Analfabeto. Ainda que o cara seja naturalizado ou nato, né? Ou Analfabeto. Ação para impugnação de mandato de prefeito eleito graças a esquema de compra de votos deve ser ajuizada na Justiça Federal. Ok. Dentro do prazo de 6 meses, instruída com provas de abuso econômico? 6 meses? Não, né? É 15 dias. 15 dias. 15 dias. Tem como subir um pouco, professor? 15 dias. Obrigado. Vamos lá, então ficou a letra B. Deixa eu marcar aqui a letra B. Vamos lá. Letra A, errada. A alternativa cobra o conhecimento da inegibilidade reflexa. No caso de reeleição, não há que se falar em inegibilidade reflexa, né? Ele reeleição, o cara já estava lá no carro,
tem nada a ver. Além disso, como a dissolução da sociedade conjugal se deu antes do início do mandato do governador, a inegibilidade é reflexo e afastada também, né, nesse caso. Portanto, o cônjuge do governador, o Estado é, sim, elegível para o cargo de vereador no caso exposto. Então, a letra A está errada. A letra B, quem disse que está correta. A letra B correta. A infidelidade partidária resulta na perda do mandato eletivo para aqueles eleitos pelo sistema proporcional. Vou até marcar isso aqui. Isso aqui é importante, essa frase aí. É só para o sistema proporcional que se aplica. Aqui, ó. A infidelidade partidária resulta da perda do mandato eletivo para aqueles eleitos pelo sistema proporcional. Segundo o STF, essa regra não se aplica àqueles eleitos pelo sistema majoritário, a fim de não se violar a soberania popular. A letra C era o quê? A improbidade administrativa. Então, vamos lá. A letra C é errada. A improbidade administrativa resulta na suspensão dos direitos políticos. Por isso, a condenação de servidor público federal por ato de improbidade administrativa impede, sim, a sua candidatura ao cargo de deputado federal. A letra B, o que a gente falou que está analfabeto, né? É errado. O voto é facultativo para os analfabetos. Independente se o cara é naturalizado ou nato. Né? Aqui o cara botou 6 meses, né, para entrar. O mandato eletivo poderá ser impugnado pela justiça, ante a Justiça Eleitoral, que é a Justiça Federal também, né, no prazo de 15 dias contados da diplomação. Tem que ter isso, né? Da diplomação. E é secreto, né? E é secreto, tem que manter essa questão. Então, gabarito letra B. Vamos lá. Questão 14. CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. Determinada lei, publicada 6 meses antes da realização das eleições estaduais, criou hipótese de inegibilidade para dificultar abuso do poder econômico. Assinale a opção correta a respeito da classificação da referida lei, da sua vigência e aplicação. Então, o que a gente está falando aí? Daquelas leis que mudam o processo eleitoral, ou seja, que É um ano. implicam em alguma restrição, né, nas eleições. Primeira coisa, ela só se aplica na eleição que se der após um ano da publicação da lei, certo? Então, primeira regra, ele já mataria aqui. Então, ele fala que a lei foi publicada há 6 meses. Então, a primeira informação que tem que pegar aqui, 6 meses. Então, ela se aplicará a partir ela aplicará nas 6 meses antes das eleições. Então, ela se aplicará às referidas eleições, já mata essa aqui não, porque ela está 6 meses antes dessa eleição. Se vigerá e se aplicará a partir da data da publicação, não, é um ano. Se aplicará a partir da data da sua publicação, não. Não se vigerá e aplicará a partir da data da sua publicação, não. Ela só se aplica um ano após. Na verdade, sim, só se aplica na eleição que ocorrer um ano após a publicação dela. Então, já marcaria aqui, só com essa informação. Certo? Opa, eu marquei essa aqui não. Ela não se aplicará, foi mal. Essa aqui também não. Peraí. Vamos lá. Só se aplica um ano depois da publicação dela. Então, ela vigerá a partir da data da sua. E aí se aplicará, não. Tá vendo? Não se aplicará, ok. Não se aplicará, ok, porque essa eleição está ocorrendo 6 meses após ela ser publicada. Vigerá e se aplicará a partir da data da sua publicação, não. Se aplicará a partir da data da sua publicação, não. Então, temos letra B e letra C, né? Ela não se aplicará, porque ela foi publicada 6 meses antes dessa eleição. O que a gente precisa saber? O que mexe sobre direito eleitoral é a legislação, se você não soubesse, né? É legislação federal, né? Código eleitoral, você não tem legislação estadual sobre eleições, é uma legislação nacional e federal. Já mataria aí, porque não tem legislação estadual sobre eleições, só legislação federal. Mas, mais do que isso, na própria Constituição diz que é lei complementar que regulamenta isso. Então, você mataria se soubesse essa informação. Mas se você não soubesse essa informação, lembrasse... Não está lembrado, não. Lembrasse dessa situação. Você não vai ver lei estadual que regulamenta a pleito eleitoral, é lei federal. Então, você mataria aí. Com essa primeira informação de um ano, você mataria, tiraria essas 3 da jogada, ficaria ela B e C e marcaria a letra B. Entendeu como é? Entendi. E resolveria essa questão aqui. Aqui, marcaria a letra B. Vamos ver. Há 2 pontos a serem analisados nessa questão. A criação de novas hipóteses de inegibilidade será feita mediante lei complementar, artigo 14, parágrafo 9. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano
No ano da data de sua vigência. É o princípio da anterioridade eleitoral. Tá vendo? Então, ela entrará em vigor na data de sua aplicação, não se aplicando. Aqui, ó, se aplicará, tudo se aplicará a data da sua publicação, não. Tá vendo? Se aplicará a partir da sua publicação, a partir da sua publicação, então ela se aplicará, aqui, é essa aqui que ele pegou aqui. Cadê? Aqui. Não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da sua vigência. E nesse caso aqui era 6 meses da eleição. Esse aqui ele pegou, esse aqui ele queria na realidade, né? Bem que ele complementou. Portanto, a lei que lhe pode elegibilidade deverá ser complementar e não se aplicará às eleições, que é a letra B. Questão 15. CESP, Tribunal Eleitoral da Bahia, 2017. Ao ser procurado para responder pesquisas relativas às eleições estaduais, Maria Lúcia, professora aposentada, então com 66 anos de idade, recusou-se a responder os questionamentos e alegou por ser idosa, não era mais obrigada a votar. Tem 66 anos de idade. Então, na verdade, é de 18 a 70. Ela já está errada aí. 70, né? Assim, afirmou que, com a intenção de utilizar essa prerrogativa, sua opinião contra os candidatos não seria relevante à pesquisa. Nessa situação hipotética, à luz da Constituição Federal de 88, o entendimento de Maria Lúcia está... Vamos lá, ela falou que tem 66, e ela falou que não está mais obrigada a votar. Na verdade, está obrigada a votar dos 18 até os 70. Então, está equivocado? Correto. Aqui, primeira parte, vamos analisar a seguir. Está equivocado, está equivocado. Está correto? Não, ela é obrigada. Então, já mataria esses 3. Não está correto o entendimento dela. Agora, vamos lá. Por que está equivocado? Porque o voto é facultativo apenas para os analfabetos? Não. Analfabetos acima de 16, menor que 18 e acima de 70. Acima de 70. Equivocado, porque para o cidadão com sua idade, o voto é obrigatório. Certo. Então, letra B, vamos ver. O voto é facultativo para quem? Os analfabetos, os maiores de 70 anos, né? Os maiores de 16 e menores de 18. Na situação apresentada, a Maria Lúcia tem 66 anos e, portanto, o voto é obrigatório para ela. Gabarito é a letra B. Essa aí foi boa, né? Bem didática. Bem Foi mesmo? para B. Vamos responder mais a 16. Vamos lá, para finalizar. CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. Vincente, cidadão holandês, naturalizado brasileiro, conseguiu, por determinação judicial definitiva é trânsito em julgado, o cancelamento da naturalização. Ou seja, cancelou, que nos deixou de ser brasileiro. Então, perdeu a capacidade eleitoral ativa e passiva. Então, regressou à Holanda. Tempo depois, já com 32 anos de idade, ele foi convidado por um partido político nacional a concorrer ao cargo de deputado estadual de um estado da federação. Se ele tivesse naturalizado, ok. Deputado estadual nunca vai ser presidente da Câmara, do Senado, só lá no estado, então não tem problema nenhum. Só não poderia exercer os cargos privativos a brasileiros natos, né? Que é o mp3.com, mas também o presidente do Tribunal de quê? Eu falo eleitoral. O TSE. Porque tem que ser ministro, tem que ser ministro da STF e do CNJ, né? Porque os ministros têm que ser nato, então automaticamente tá. Sim. Tá agora, bom, vamos lá. A pegadinha da questão está o seguinte, ele se desvinculou, né? Ele cancelou sua naturalização. Então, ele teria que retornar à situação de naturalização para ele virar deputado estadual. Então, ele é elegível? Não. Não. É inelegível, sim. Já pode tirar. Já pode eliminar aqui, que ele não é elegível, que ele não é mais brasileiro naturalizado. Então, ele é inelegível porque o cancelamento da naturalização afasta o pleno exercício de direitos políticos, correto. Inelegível porque ainda não tem idade mínima para ser deputado federal? Não, né? Vamos lá, vamos rememorar isso aqui. Vamos lá, o de baixo, vamos lá, como é que a gente memoriza? Primeiro, as idades mínimas para os cargos eletivos. O de baixo, vereador, 21. 18. Não, 18. Vereador é 18. 18. O de cima, presidente, vice-presidente e senador. 35. Qualquer outro, aí é 21. Quais são os outros? Aí os outros você tem. Deputado estadual, federal. Não memorizei, está faltando algum. Mas não interessa, você precisa saber o de cima e de baixo. A outra,
A outra classificação, né? A outra classificação No caso, interessante. só mais uma vez, professor, que acabou dando uma travada no áudio. 18 anos para vereador, que é o Vereador, mínimo. mínimo. Aí o lado de cima é 35, que seria presidente e senador. E senador. E vice-presidente, né? O vice-presidente também E tem que ter vice-presidente. tem que ter também 35. Aí já governador e prefeito. Tudo. Governador não entra nesse de cima, não, 35 não, né? Não, Governador não precisa de 35, não. não. Tá. Todo o Entendi. resto você não precisa 21. memorizar. 21. Então, Tá. tá errado. Aí tem 32, cadê? Ele falou aqui, tinha 32. 32, 32 anos. Então, não tem. Tá acima do mínimo. Então, a letra B mesmo. Vamos ler para finalizar a aula de hoje. Está muito barulheiro aqui. Hoje começou o cara na dele. A hipótese de perda de nacionalidade ou cancelamento da naturalização por decisão judicial transitada julgada, artigo 15, inciso 1, ao perder a nacionalidade brasileira, você torna-se estrangeiro. Como tal, passa a ser inelegível. Gabarito letra B. Vamos só olhar aqui a questão das idades para você não esquecer mais. Cadê? Cadê as idades? Idades. Cadê as idades? Deixa eu digitar aqui, 18 anos. Você parece que... Essa parece ser 18 anos, mas... deixa eu ver aqui. Vereador. Aqui, ó. Vamos lá. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 18 anos vereador. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 30 anos para governador, vice-governador do Estado e Distrito Federal. Então, a gente só se esqueceu, né? Esqueceu não, né? Se equivocou que está faltando memorizar isso aqui, 30 anos. Mas, em geral, o cara fica só entre cima e de baixo, né? Mas, então, a gente tem 18 anos de vereador, 35 anos para o cargo top. Começa como vereador e acaba como presidente da nação, que é o presidente, o cara que vai substituir ele tem que ter a mesma idade dele, e o senador da República, né? Aí depois você tem 30 anos para o cargo maior do seu estado, que é o governador, vice-governador, e aí depois todos os restos. E aí daria para matar também o seguinte, né? Daria para matar o seguinte: 18, uma outra forma para a gente memorizar, vamos lá. 18 e 21 são os cargos proporcionais. Não seria isso? Ah, não, tem o prefeito aqui, não daria para matar. Tem o prefeito aqui, ele na verdade, o juiz de paz aqui, não dá. Ele é Então tem que ser esse. O prefeito é majoritário também. Peraí, ó. Então, 21 anos para... Só para lembrar desse juiz de paz, não. O que seria esse juiz de paz, professor? O juiz de paz é um juiz específico que você tem, que auxilia, né, a justiça, principalmente na área de vara de família, associações, que faz aqueles casamentos, né, chamado juiz de paz, faz casamento. Então, você tem hoje o ato solene mais importante no direito civil é o casamento, né? Então, se você quiser, você pode fazer perante um juiz de paz, que aí você já faz tanta formalização religiosa, que fica um caráter religioso, quanto um caráter, né, jurídico. Por exemplo, eu me casei no religioso. Eu tive que me casar e depois pegar todo aquele documento do religioso, eu me casei na Igreja Católica, porque todo aquele documento religioso tive que levar no cartório para poder validar o casamento do ponto de vista civil, do direito. Quando você faz na frente do juiz de paz, essa formalidade do cartório já se extinguiu, porque já fez na frente da pessoa, então, de um juiz de paz. Já está tudo formalizado do ponto de vista jurídico também. Entendeu? O juiz de paz são pessoas. Eu não sei qual é a norma que tem, mas tem uma norma lá. Tem as pessoas que se voluntariam, né, para ser juiz de paz. Né? Tem toda uma regra lá e tudo. Você faz como se você ajuda o juiz, né? Porque você vai verificar a questão se a pessoa não tem outro casamento, os impedimentos do casamento, tem toda uma legislação civil que tem que cumprir. Então, ele que faz essa análise do processo antes de autorizar o casamento.
Casamento é o ato mais solene, é uma verificação gigantesca. Vai para o Ministério Público, seu ministério, tem as proclamas que saem no diário. Hoje, no Brasil, acho que é o ato mais solene do direito é o casamento. E o ato solene também é religioso, né? Mas no direito civil, no direito como um todo, é um ato mais solene. Lógico, tem a posse em concurso, posse do presidente da República, né? Também é muito solene. Vamos lá. Então é isso. A gente continua, acho que essa apostila tem 70 questões, a gente parou na 16ª. Então, na próxima, a gente tem que ir pelo menos até, sei lá, a 40 para fazer mais uma aula depois, né? Faz mais 25 e depois fica em 40, faltando umas 30 para a última aula. São 70 questões. Eu já dei o meu horário aqui, senão eu vou me enrolar aqui. Valeu? Nada, tranquilo. Se der para fazer hoje à noite, a gente vai conversando aí, que eu acho que tem célula hoje à noite. Um abraço. Tem célula, né? Tem célula para mim também. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau.